Salve galera, aqui é o professor Luiz, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar os temas, Fenômenos ondulatórios. Vem comigo na tela. Então a gente vai começar falando de um fenômeno ondulatório chamado de reflexão. Galera, todos os fenômenos que a gente vai conversar aqui, eles são válidos tanto para ondas quanto também para luz, tá? Lembrando que a luz ela se comporta para ondas, ela tem um comportamento ondulatório, né? Se comporta como uma onda para alguns fenômenos e se comporta como partícula para outros fenômenos, beleza? Então vamos lá, o que é reflexão? A reflexão é um fenômeno que vai ocorrer quando uma onda incidir em um meio e retornar para o mesmo meio onde ela estava se propagando. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui a minha onda incidente, em azul. Essa onda vai bater nesse obstáculo aqui, e ao bater no obstáculo, ela vai ser refletida, ou seja, vai bater e retornar para o mesmo meio onde estava se propagando, mudando apenas o sentido de propagação, é claro. Tá? O que é importante vocês lembrarem aí na reflexão, galera? Seguinte, as características da onda, elas não vão mudar. Tá? Então, quando eu falo em característica, eu estou falando em frequência, em velocidade, em comprimento de onda, poderia falar também em amplitude. Tá? As características de uma onda, elas não mudam na reflexão. O que isso significa, professor? Imagina que essa onda do meu exemplo aqui tivesse uma frequência de 20 Hz antes da reflexão. Foi lá, bateu, voltou, qual que é a frequência dela? 20 Hz. Imagine que ela tivesse uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. Né? Bateu, voltou, continua 10 metros por segundo. E assim com todas as outras características, tá? Não muda. Beleza? Então, reflexão, bate e volta, né? Ou seja, incide e retorna ao meio de origem. Exemplos aqui de reflexão, impulsos refletidos numa corda, tá? Então, eu tenho uma corda fixa, né, presa aqui, e eu tenho uma onda se propagando nessa corda. Vou chamar aqui de pulso incidente. Essa onda bateu aqui na extremidade fixa, ela vai ser refletida, tá? Só que aqui tem um detalhe, galera. Como a extremidade é fixa, a onda vai ser refletida invertendo a fase, tá? Perceba que aqui a onda tem a fase virada para cima, né? Então, após a reflexão, nesse caso, ela vai ter a fase, né, virada para baixo. Mas as características da onda continuam a mesma, tá? Beleza? Se a extremidade for móvel, né? Então, imagine aqui que eu tenho uma extremidade que pode se mover, né? Quando o pulso bater no obstáculo aqui, ele vai ser refletido sem inversão de fase, beleza? Um exemplo legal aqui também é sobre reflexão em espelhos, tá? Então, esse aqui é o símbolo de um espelho. A gente vai estudar mais profundamente na nossa aula de espelhos, tá? Então, eu tenho aqui um raio de luz, certo? Incidente. Vai chegar no espelho e vai ser refletido, beleza? Tranquilo, galera? Então, continuando, vamos lá. Vou falar sobre mais um fenômeno aí, a refração. O que é a refração? É um fenômeno que vai ocorrer quando houver uma mudança de meio, tá? E que, além da mudança, eu mudar também a velocidade de propagação da onda, tá? Essas são as condições básicas para ocorrer a refração. Mudar de meio e mudar também de velocidade. É lógico que essa mudança de velocidade vai provocar também um desvio na onda, tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho a respeito das características da refração, tá? Beleza, galera? Aqui é para ser refração, conserta aí no seu material. Na refração, as características vão mudar. A única característica que não vai mudar é a frequência, tá? As demais características mudam, certo, galera? Então, por exemplo, a velocidade vai mudar, o comprimento de onda vai mudar, dependendo da situação, a amplitude pode mudar. Agora, a única coisa que não muda é a frequência. Vamos para um exemplo aqui, ó. Então, imagine que eu tenho essa onda aqui no meio 1. Sei lá, vamos considerar que o nosso meio 1 aqui seja o ar, e o meio 2 aqui seja a água, tá? Beleza? Então, olha só, a onda bateu, mudou de meio e aqui ela mudou de velocidade, consequentemente sofreu também um desvio. Esse fenômeno é chamado de refração, tá? Nesse esquema aqui ao lado também, mesma ideia. Eu tenho a onda se propagando, nesse caso aqui dos dois exemplos são ondas bidimensionais, tá? Em duas direções. Então, ó, a onda bateu,
Mudou de meio, lógico, aqui vai mudar de velocidade e é desviado. Então, o que vocês precisam saber sobre refração? Que é a mudança de meio, que vai mudar a velocidade e que a frequência não vai mudar. Tranquilo, galera? Então, aqui no caso da luz, por exemplo, se eu tenho aqui um raio, bateu, mudou de meio. Então, eu tenho aqui a chamada refração com desvio. Um caso de refração sem desvio seria a refração incidindo no meio de forma perpendicular. Então, se você reparar o meio, e aqui no caso o raio de luz, forma um ângulo de 90 graus. Galera, desconsiderem aí o barulho de fundo, tá? Vamos lá, continuando. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a lei de Snell-Descartes, tá? Pessoal, a gente vai aprofundar nessa lei aqui, a gente vai ter uma aula específica para falar com mais detalhes sobre a refração, mas eu quero apresentar aqui para vocês já de antemão, tá? Beleza? Então, a lei de Snell-Descartes vai dizer que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a N2 sobre N1. O que é N2 e N1? São os índices de refração, tá? O valor numérico que vai me dizer se esse meio tem facilidade de se propagar uma onda ou a luz, ou se esse meio tem dificuldade, beleza? Então, N1 e N2 são os índices de refração. No caso da luz, o que é o índice de refração da luz? É o valor da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 à oitava, dividido pelo valor da luz naquele meio, ok? Como eu disse, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, mas aqui é apenas para adiantar para vocês. Então, lei da refração, tá? Também conhecida como lei de Snell-Descartes, seno I, seno R, N2 sobre N1, ok? Vamos lá, vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês as ideias que a gente trabalhou aqui. Então, olha só, galera. Uma onda se propaga no meio com velocidade de 10 metros por segundo e frequência de 5 Hz. Após sofrer refração, passa para outro meio e a velocidade é 5 metros por segundo. Então, vamos chamar esse primeiro aqui de meio 1. Vamos lá, vamos recolher aqui as informações. Então, no meio 1, eu vou ter uma velocidade V1. Ele nos diz aqui que é 10 metros por segundo. Beleza? E a frequência no meio 1 é quanto, galera? 5 Hz. Certo? Aí vai sofrer refração. O que é refração? Mudar de meio e mudar de velocidade. Aí vai mudar para outro meio que ele diz que a velocidade é 5. Vamos chamar esse meio aqui de 2. Então, velocidade 2, 5 metros por segundo. Aqui só recolhi as informações. Vamos ver o que o exercício pede para a gente fazer. Determine item A. A frequência no segundo meio. Veja bem, galera, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, muito simples, ó. Aqui o fenômeno que a onda sofreu foi refração. Então, refração, uma característica importante da refração é que a frequência não muda. Portanto, a frequência que eu tinha antes da onda refratar vai ser igual à frequência que eu vou ter depois que ela sofreu a refração. Então, veja bem, se eu tinha uma frequência de 5 Hz, quanto que vai ser a minha frequência depois da refração? 5 Hz, ou seja, a frequência não muda. Então, aqui eu não tenho que calcular, eu tenho apenas que lembrar que na refração a frequência não muda. Ficou claro aí a ideia? O próximo aqui, ó, determine item B. O comprimento de onda no primeiro meio. Vamos lá, ó. Ele quer saber o comprimento de onda, que a gente representa pela letra lambda. Equação fundamental da ondulatória, ó. Velocidade é lambda vezes F. Então, aqui no caso, ele quer no meio 1, certo? Então, eu vou usar V1, vou usar F1 e vou usar lambda 1. Chamando aqui de F1, mas poderia chamar só de F, porque F1 é igual a F2. Então, vamos lá. V1 vale quanto? 10. Lambda 1 é o que eu quero saber. E F vale 5. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, meu comprimento vai ser quanto? 10 dividido por 5. Isso aqui é igual a quanto, galera? Me ajudem aí. 2. 2 o quê? Metros. Beleza? Então, o comprimento aí no primeiro meio vale 2 metros. Vamos lá. Item C. Comprimento da onda no segundo meio.
Igualzinho, mesma ideia que a gente aplicou no item B, só que agora aqui ele quer saber o lambda 2, tá? Aqui ele queria saber o lambda 1. Vamos lá então, ó. Então o que vai ser aqui o lambda 2? Velocidade no meio 2, comprimento no meio 2 e frequência no meio 2, que no caso aqui é igual a frequência no meio 1. Velocidade 2 vale quanto? Vamos substituir aqui, ó, vale 5. Comprimento é o que eu quero saber. E a frequência vale a mesma coisa do outro meio, 5 Hz. Tá? Então 5 está multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer isso aqui de cabeça que é fácil, galera. Ó, 5 dividido por 5, 1. Então, fechando o nosso exemplo aí. No meio 2, o comprimento é 1 metro. Tá? A velocidade 5 e a frequência 5 Hz. No meio 1, o comprimento 2 metros, velocidade 10 e frequência 5 Hz. Beleza? Ficou claro aí a ideia? Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai encerrando nossa videoaula por aqui. Próxima aula a gente continua aí falando de mais alguns fenômenos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida aí estou à disposição. Valeu e fui!